Seguindo, questão de número 22. Uma excelente questão. Primeiro, observe que o examinador apresentou como dados o balanço número 1, que é o inicial, e o balanço número 2, que é o final. Não informou a demonstração do resultado do exercício, de tal forma que você, candidato, vai ter que descobrir esse lucro líquido da DRE sem ter a DRE em mãos. O que se pede? A doar. Ora, em primeiro lugar, quero que você, candidato, acompanhe comigo a questão 22, observando os dados apresentados aí na sua apostila, na bateria de exercícios. Temos aí as contas caixa, clientes e duplicatas a receber, são contas que vão compor o quê? O ativo circulante. Caixa, clientes, estoque, duplicata a receber no início e no final. Em seguida, tem títulos a receber a longo prazo. No início, 1.800, no final, 2.000. Houve, portanto, uma variação positiva de R$200. Ora, título a receber do realizável a longo prazo aumentou. Aumento do realizável a longo prazo é uma aplicação. Então, aí do lado de títulos a receber, escreva você aplicações de 200, que essa informação precisaremos na elaboração da DOAR. Seguindo, ações de coligadas, que são as participações societárias lá do ativo permanente de investimento. No início é de 2.000, no final de 1.300. Houve, portanto, uma diminuição de R$300. Diminuição de ativo permanente é uma origem, então coloque do lado de ações de coligadas, aí, origens de R$300. Imóveis, no início, 2.500, no final, 3.000, houve, portanto, um aumento. Aumento de imóveis é aumento de ativo permanente. Aumento de ativo permanente representa aplicações de recursos. Então, escreva aí, aplicações, R$1.000. Vamos precisar desse dado no final, na hora de elaborar a DOAR. Depreciação acumulada, no início, 400, no final, 600. Percebe-se aí que há uma despesa de depreciação no período de 200. Item que vou precisar para ajustar o lucro líquido do exercício. Agora, observe, dividendos a pagar, fornecedores e duplicatas a pagar, são contas do passivo circulante. Somando essas contas, eu tenho passivo circulante no início 3.200, no final 3.650. Demais contas, títulos a pagar a longo prazo. Tinha no início 2.300, no final apenas 1.500, houve uma diminuição de 800. Ora, diminuição de título a pagar de longo prazo é diminuição do exigível a longo prazo. Diminuição de exigível a longo prazo é uma aplicação. Então, escreva na sua apostila aí do lado de títulos a pagar a longo prazo, aplicações de R$800. Depois, em seguida, tem capital social. No início, 5.500, no final, 5.500 também. Não alterou, pelo menos, a conta. Mas a sua retificadora capital a integralizar no início era 600, no final, R$100. Portanto, houve aí uma diminuição dessa conta retificadora de R$500. O que justifica o quê? Que houve integralização de capital no valor de 500. Então, aí do lado, coloque origem de 500, aumento de capital de 500, origem. Em seguida, tem reserva legal no início 500, no final 600, lucros acumulados no início 200, no final 400. Essas contas vão servir para identificar o lucro líquido do exercício. Por falar nisso, está aqui, item 3, identificação do lucro líquido, sem ter a demonstração do resultado do exercício em mãos. Basta pegar esta conta dividendos a pagar, que no início era 0, no final 350. Esse 350 significa o quê? Que a empresa apurou o resultado do exercício, transferiu para o patrimônio líquido, para a conta lucros acumulados, de lucro acumulado transferiu para dividendo a pagar. Portanto, esse dividendo a pagar do exercício em questão é parte do lucro líquido do exercício. Então, já vou somar esse valor aqui para compor o lucro líquido do exercício. Onde é que está a outra parte ou demais partes de lucro líquido? Você observa que a reserva legal no início era 500, no final 600. Então, essa diferença, 600 menos 500, da reserva legal do exercício,
é parte do lucro líquido do exercício, onde transferimos o resultado do exercício para lucro acumulado para a reserva legal de 100 no exercício. Portanto, é parte do lucro do exercício. E a outra parte, está aqui a conta lucros acumulados, que era 200 no início, 400 no final. Ora, essa diferença, 400 menos 200, é lucros acumulados do exercício. Somando esses três itens, dividendo a pagar do exercício, reserva legal do exercício e lucros acumulados do exercício, esse somatório é o lucro líquido que estaria aparecendo na DRE, que, para complicar a questão, o examinador não informou, mas você acabou de descobrir. Pronto, temos todos os dados necessários para elaborar a DOA e responder todas as alternativas. Em seguida, então, item 4, elaboração da DOA analítica. Ora, a questão quer saber o total de origens, total de aplicações e, na prova, total de origens e total de aplicações se responde pela DOA analítica, porque é assim que determina a lei, e não a DOA sintética. DOA sintética é aquela que pegamos pela diferença dos grupamentos. Vai dar um total de origem e aplicação diferente da DOA analítica. Então, na prova, sempre DOA analítica para responder o total de origem e total de aplicações. Primeiro, vamos para as origens. Tivemos aqui o lucro líquido do exercício já identificado de 650, e a única conta que deverá ir para ajuste é a depreciação do exercício de R$200. Como eu descobri essa depreciação? No rol de depreciação acumulada, que era 400 no início, no final 600, essa diferença é a apropriação de depreciação do período. O somatório é exatamente o lucro líquido do exercício financeiro, que é o primeiro item do rol das origens. Pois bem, demais origens identificadas que você já anotou aí, temos diminuição de participação societária, R$300, integralização de capital, que é o aumento de capital de 500, o somatório, 1.650, é o rol das origens. Agora, item 2 da DOA, aplicações. Também já assinalamos aqui na apostila. Quais são? Aumento do realizável a longo prazo de 200, aumento do imobilizado de 1.000, dividendos a distribuir, ou dividendo distribuído, como diz a lei, de 350, e diminuição do exigível a longo prazo de 800. Essa soma é o total das aplicações. Dando continuidade na DOA, item 3, variação do capital circulante líquido pela diferença entre origens, 1.650, menos aplicações, 2.350. A variação do CCL é negativa de R$700. Como eu vou provar se esse valor está certo ou está errado? A própria lei, no artigo 188, manda, no inciso 4, apresentar o resumo do CCL no início, CCL no final e sua variação. Da seguinte forma, ativo circulante menos passivo circulante é o CCL. Já encontramos os valores. No início, o ativo circulante é 5.200, no final 3.200, CCL de 2.000. No final, ativo circulante 4.950, passivo circulante 3.650, o CCL é de 1.350. A diferença do ativo circulante dá 250 negativo, a diferença do passivo circulante dá 450 positivo. Ora, fazendo a soma algébrica na vertical ou na horizontal, encontramos 700 negativo de variação do CCL, que confere o que encontramos pela origem menos aplicações. Bom, agora, com todos os dados nas mãos, podemos analisar as alternativas da questão, que diz, a letra A, houve uma redução no CCL no valor de 450. Errado, porque a alternativa está errada, porque a diminuição do CCL foi de 700 e não 450. Seguindo, item B de bola, houve aumento no CCL de R$700, também está errada, porque na verdade houve diminuição no CCL de R$700. C, origem de recursos no valor de 1.300, também está errada, porque origens dá um total de 1.650. D de dado, CCL atual é de 2.000. Ora, CCL atual é o CCL final, é de 1.350 e não 2.000, portanto está errada. Portanto, a resposta certa, até por exclusão, é a letra E, que diz assim,
Aplicações de recursos no valor de 2.350. Aqui está. Total de aplicações de recursos dá exatamente 2.350. Esta é a resposta. Letra E. Seguindo. Por último, questão de número 23.